título da reflexão de hoje é Aparências. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. A Bíblia é repleta de acontecimentos improváveis. Davi vencendo o gigante Golias com o estilingue, Jó se reerguendo e tendo sua vida restituída em dobro após estar no fundo do poço, Esther conseguindo livrar todo o seu povo da morte, Jesus impedindo um apedrejamento de uma mulher por adultério, entre outras coisas. Vemos na palavra de Deus esses acontecimentos e mesmo assim, quando estamos em uma situação delicada, sempre achamos que nós temos razão. Temos argumento para tudo e sentimos que todos estão errados e apenas nós estamos certos. Claro que nem sempre é assim, mas na maioria das situações agimos dessa maneira. O que quero passar nesta mensagem é que precisamos levar em consideração o que o outro tem a nos dizer e nem sempre achar que o nosso ponto de vista é o certo. Tenho visto cada vez mais que tudo nesta vida são pontos de vista, e disto ainda precisamos ver sempre o lado positivo das coisas. Às vezes, o que julgamos ser errado nem sempre o é. Quase sempre é só uma questão de ponto de vista. Olhamos as situações por ângulos diferentes e temos por absoluta verdade a nossa visão, desprezando o olhar, a vivência e principalmente a experiência do outro. E ainda que a situação pareça ruim, tentemos olhá-la com positividade, como diz o livro de Salmos, no capítulo 138, verso 7. Ainda que eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos, estendes a tua mão direita e me livras. Por fim, vamos tentar ter mais profundidade em nossas análises de qualquer situação e não ficar apenas na aparência das coisas. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. Provérbios capítulo 21, verso 21. Uma visão cinza torna um mundo depressivo. Uma visão colorida torna o mundo alegre. Pense nisso. O título da reflexão de hoje é As lições de José. Às vezes passamos por diversos problemas e não entendemos em que isso será útil para nós e as pessoas ao nosso redor. A história de José do Egito é muito contada, mas eu particularmente nunca ouvi uma versão como essa que vou compartilhar com vocês. Sempre ouvimos a história como se José fosse injustiçado. Realmente, ele pode ter sido injustiçado em todos os pontos, mas eu refleti bastante e creio que vi um outro lado da história que talvez poucos tenham notado. E se José não foi injustiçado? Notei na história alguns problemas da juventude de José: soberba, altivez e orgulho. No capítulo 37 de Gênesis, vemos a primeira lição que José precisaria aprender. Lição 1: fechar a boca. Israel gostava mais de José por ser o filho da sua velhice e o filho de Raquel, a esposa que ele mais amava. Isso causava inveja aos irmãos e gerava uma certa soberba em José. José tem um sonho e conta aos irmãos e ao pai. Vejamos o que a Bíblia diz. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Gênesis capítulo 37, verso 10. A Bíblia não detalha, mas a forma como José contou o sonho pode ter tido um tom de altivez e orgulho que irritou seus irmãos e seu pai. Como descrito no versículo, e embora o pai
tem aguardado e refletido de forma positiva, os irmãos se enciumaram ainda mais e, posteriormente, quando tiveram oportunidade, o venderam como escravo aos ismaelitas. Ele então é levado ao Egito, onde recebe a segunda lição, contada em Gênesis, no capítulo 39. Lição 2. Não se mostrar. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Gênesis 39, verso 2. Deus não desistiu de José e estava com ele, conforme os versículos que acabamos de ler. José prosperava em tudo o que realizava, então o seu dono lhe confiou toda a casa, menos a esposa. A Bíblia diz que José tinha uma boa aparência. Vejamos. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. Gênesis capítulo 39, verso 6. E quem é bonito acaba assim envaidecendo. Novamente, a Bíblia não é clara, mas podemos imaginar que a forma como José se arrumava e se mostrava despertou o interesse da esposa de Potifar, que ao tentar seduzi-lo, arma contra ele, que acaba sendo preso. Vejamos. Quando o seu senhor ouviu o que a mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado, mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei, e José ficou na prisão. Gênesis capítulo 39, versos 19 e 20. Agora seguimos para a terceira lição, exposta em Gênesis do capítulo 39 ao 41. Lição 3. Paciência. Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Gênesis 39, verso 21. Deus continua com José. O carcereiro deixa a prisão a cargo dele, pois tudo o que ele fazia tinha bom êxito. Na prisão, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro do rei e pede para que eles não se esqueçam dele quando chegarem à presença do faraó. Quando tudo estiver indo bem com vocês, lembrem-se de mim e sejam bondosos comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão. Gênesis 40, verso 14. Porém, o copeiro não se lembrou imediatamente de José. Vejamos. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José. Ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis capítulo 40, verso 23. Na verdade, o copeiro só foi se recordar de José depois de 2 anos, após um sonho que Faraó teve, em Gênesis 41, verso 1. Vamos entender por que Deus fez José aprender essas 3 lições. E o Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Gênesis capítulo 41, verso 41. Deus tinha um plano para salvar várias famílias da fome, inclusive a família de José. Nós, seres humanos, somos cheios de falha e para que Deus cumpra seus propósitos, em algumas ocasiões é preciso formatar o indivíduo pela qual a ação será realizada, e foi o que houve com José. O que José aprendeu com a lição 1 é descrita no capítulo 42 de Gênesis, a partir do verso 3. Quando seus irmãos vão até a presença do governador do Egito para comprar comida, e José os reconhece e se lembra do sonho que tivera anos atrás, Gênesis 42, 9, neste momento, a maioria de nós se revelaria e se jogaria nos braços dos irmãos, caso já os tivesse perdoado, ou caso contrário, pelo poder que tinha, os condenaria à prisão para provarem do mesmo que ele outrora passara. Mas José aprendeu na lição 1 a não abrir muito a boca, e dessa forma enredou seus irmãos a trazerem o irmão caçula.
Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Gênesis capítulo 42, verso 20. O aprendizado da lição 2 é descrito quando ele vê seu irmão. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Gênesis capítulo 43, verso 30. Novamente, ele se contém para não se mostrar, para não aparecer aos seus irmãos, e foge para chorar em seus aposentos. Na sequência, ele despede os irmãos e faz uma armadilha para ver se eles se arrependeram do que fizeram a ele anos atrás. A terceira lição é o pano de fundo até aqui, pois ele precisou ter paciência para lidar com cada encontro com os irmãos e planejar cada teste pelos quais os submeteu, até por fim se revelar e se reencontrar com seu pai e ter a paz restabelecida com seus irmãos. O que essa mensagem quer passar é que aos nossos olhos somos a melhor pessoa do mundo, mas quando Deus precisa nos usar, Ele necessita mudar nosso caráter, nossa forma de agir e pensar. Portanto, mesmo que muitos digam o quanto você é uma boa pessoa, saiba que no fundo você tem vários defeitos e só Deus conseguirá te consertar. Nunca ache que a prova que você passa é em vão. Deus faz tudo com um propósito, milimetricamente calculado. O título da reflexão de hoje é O que e não por quê. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. 2 Coríntios, capítulo 1, versos de 3 a 5. Quem nunca se perguntou o porquê Deus permite que algo ruim nos aconteça? Quem nunca teve esse sentimento? Entretanto, o que a Bíblia nos mostra é que nossas tribulações são, na verdade, experiências para que possamos ajudar os outros em situações semelhantes. Deus não permite que passemos por nada que não conseguimos. Vejamos o que a Bíblia diz. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Ele sabe o que podemos e nos permite passar por certas situações para termos experiência e ajudar outros em momento oportuno. No livro de Salmos, vemos a postura que precisamos ter nos momentos difíceis. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Salmos 86, verso 11. O foco é tentar não praguejar em momentos duros, mas buscar aprender o máximo em cada um deles. Vejamos o próximo versículo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Filemão, capítulo 1, verso 7. Aqui, o apóstolo Paulo agradece seu discípulo Filemão por animar aos cristãos daquele lugar. Ainda no mesmo livro de Filemão, Paulo relata sobre a conversão de Onésimo, que também ocorreu pelo compartilhar de experiências vividas e abençoadas por Deus. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho,
e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Filemão, capítulo 1, versos de 9 a 11. Diante disso, eu quero animar a todos que não reclamem quando o pneu do carro furar. Pode haver alguém naquele lugar que virá te ajudar e precisará de um ânimo por estar em uma situação que você já superou, ou mesmo qualquer outro problema. Ao invés de berrar, por que Deus? Vamos dizer, o que Deus? O que o Senhor quer de mim nessa situação? E acredite, você fará muito bem a alguma pessoa. O título da reflexão de hoje é Jericó, o desafio de crer. Mensagem escrita pelo pastor José Nogueira, da Igreja Batista Fundamentalista Cristo é Vida, de Fortaleza, Ceará. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Josué, capítulo 6, versos 1 e 2. Os povos cananitas ocuparam por 400 anos a terra prometida por Deus a Israel. A Bíblia diz que o Senhor Deus esperou o arrependimento deles por todo esse tempo, mas em vão. Os povos cananeus se tornaram cada vez mais idólatras, devassos e perversos. Agora havia chegado o tempo de Deus executar sua justiça contra eles. A cidade de Jericó, bem à margem ocidental do Rio Jordão, era a primeira fortaleza e o grande obstáculo para o avanço do povo de Israel e para a conquista da terra prometida. A vitória ali serviria de referência para tudo o que viria depois. Se fossem bem-sucedidos, tendo em vista que os muros de Jericó eram tidos como inexpugnáveis, o respeito e a fama acerca do poder de Israel se espalhariam por toda a região, tornando mais fácil a jornada do povo de Deus nas guerras e tomadas de posições na terra de Canaã. E isto vai então acontecer. Durante 6 dias, os homens de guerra de Israel estariam rodeando a cidade, uma vez a cada dia, até que ao 7º dia fariam 7 vezes. E ao fim destes, as trombetas soariam e os homens de guerra, com grandes brados, partiriam em ataque à cidade, quando os muros cairiam então rentes ao chão. O texto bíblico nos revela exatamente isso. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo, pois, o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado e o muro caiu rente ao chão. Josué capítulo 6, versos 16 e 20. Este detalhe de que caiu rente com o chão nos é confirmado pela arqueologia moderna, que nos evidencia que a muralha de Jericó era dupla. A parte externa da muralha caiu colina abaixo. As cidades eram construídas sobre o alto, enquanto a interna ruiu dentro do próprio espaço que havia entre os 2 muros. O poder de Deus se manifesta mais uma vez, e a primeira grande conquista é obtida. Que sejamos tão fortes nas promessas das Escrituras e obedientes à ordem de Deus como Josué foi, e sem dúvida, grandes vitórias nos serão proporcionadas. Deus abençoe. O título da reflexão de hoje é Convite. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Salmos 51, verso 10. Às vezes, achamos que Deus pode simplesmente mudar o nosso coração. A palavra de Deus
nos mostra que isso não é verdade. Deus só pode nos mudar quando fazemos como o salmista e deixemos Deus entrar em nossa vida, permitindo assim que Ele mude nosso coração. A vida não é um passe de mágica. Assim como nós só permitimos que convidados entrem em nossa casa, da mesma forma, Deus nos respeita a ponto de só nos mudar quando permitimos. Por isso, a melhor forma de termos uma vida mais próxima a Cristo é permitir que Ele habite em nossos corações. No livro de Ezequiel, Deus fala sobre trocar o coração do povo de Israel. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Da mesma forma que falamos anteriormente, essa mudança parte do momento que permitimos Deus nos mudar. Não conseguimos que o Senhor invada a nossa vida sem que tenhamos lhe dado a devida permissão. Convide agora mesmo Deus para entrar em seu coração. Deus abençoe. Obrigado por ouvir o Pregador Batista. Compartilhe essa mensagem, pois ela pode ajudar muitas pessoas.